Fala galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson e ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do Kakaroto, não seja um cara escroto senão te empurro pro esgoto. E hoje galera eu vou trazer o meu vídeo de análise sincera de Bayonetta 2, jogo esse que foi lançado no dia 20 de setembro de 2014 para plataformas de Nintendo Wii U e Nintendo Switch. Lembrando que o Nintendo Switch veio depois, então tivemos um relançamento do jogo do Wii U, certo? Então a data inicial é 20 de setembro de 2014. Pessoal, antes de falar sobre o jogo, eu vou falar sobre as dificuldades que a SEGA teve para trazer a sequência de Bayonetta, certo? Porque a SEGA acabou procurando a Sony e também procurou a Microsoft para que pudesse terminar o projeto do Bayonetta 2. E assim, como todos nós sabemos, a Sony e a Microsoft acabaram dando as costas para a SEGA, dizendo que era um jogo qualquer e que elas não iriam investir. O que deu origem a uma exclusividade da franquia Bayonetta para o Nintendo. Ou seja, quem tem um Nintendo Wii U ou tem um Nintendo Switch consegue jogar a sequência de Bayonetta. Quem tem outros consoles só consegue jogar o Bayonetta 1, certo? E para quem tem um Nintendo Switch, pode sim conseguir jogar o Bayonetta 1, certo? Também tem disponível o Bayonetta 1 para formar aí o que vai ser uma trilogia daqui a algum tempo. Já foi anunciado que teremos mais um Bayonetta, Bayonetta 3, tivemos apenas o logo do jogo, não tivemos nenhum tipo de gameplay, nenhum tipo de imagem. Provavelmente esse jogo vai ser anunciado ou na E3 ou na Nintendo Direct, que é um evento próprio da Nintendo. Então fique atento na E3 e também fique atento na Nintendo Direct, caso você tenha um Nintendo Switch, para saber aí da sequência de Bayonetta, Bayonetta 3, beleza? Gente, não tem como falar de Bayonetta sem citar o primeiro Bayonetta. O jogo ele é muito bom, a história não é tão excepcional, mas ela tem que ter um entendimento, até para que você não fique jogando uma coisa e fique boiando dentro da história. Então, caso você tiver um PC ou tiver uma Netflix, eu aconselho que você assista primeiramente o Bayonetta animação. Tem uma animação do Bayonetta de 1h30 mais ou menos, e ele vai explicar muito bem o que você vai precisar entender ao decorrer do game do Bayonetta 1, para que você não fique boiando, falar, vamos jogar um jogo, nem tá dublado, não tô entendendo nada dessa história, que loucura é essa? Então é uma dica que eu dou. Mas como eu sou bonzinho, eu vou explicar para vocês um pouco sobre a história, certo? Para vocês não ficarem viajando na maionese, caso vocês também não tenham a Netflix, não tenham acesso a ter como baixar o filme e assistir a animação, eu vou dar um pouquinho de luz para vocês. Basicamente, a gente tem as bruxas umbras e temos os Lumen Sages, as bruxas fazendo parte do clã dos demônios e os Lumen Sages fazendo parte do clã do paraíso, que é os anjos, certo? O que acontece, gente? Tem que ter um equilíbrio no mundo entre maldade e bondade. E eles dois estão encarregados com isso. Existe uma regra que não pode ser quebrada, ou seja, não pode haver uma união, uma junção entre as raças, nem que gere um filho, o que aconteceu com ambas as partes. Um casal acaba se apaixonando, dando origem a uma criança, que eles falam que é a criança do pecado, e nisso desencadeia uma grande guerra, onde praticamente são dizimados todos os Lumen Sages e todas as bruxas Umbra, sobrando apenas 2 bruxas e um Lumen Sages. Isso eu não vou contar a mais, porque senão eu vou estragar totalmente a história de vocês, vocês não vão querer mais jogar o jogo. Já sei o que é, do que se trata, não vou jogar mais. No nosso enredo principal, a gente tem como nossa protagonista a Bayonetta, certo? Ela é uma bruxa umbra que ela perdeu as memórias, não sabe o que está acontecendo e tenta reaver e reatar todos os laços de suas memórias para poder encontrar a resposta, porque ela é o que ela vai ser futuramente. Cara, é muito top essa parte da história, porque você vai acabar se encontrando em algum momento, jogando Bayonetta 2 e relembrando o Bayonetta 1. Então é muito importante que você jogue a franquia direito, certo? Jogue pelo 1, depois jogue o 2, onde eu aconselhei no começo do vídeo você assistir a animação de Bayonetta, que está totalmente em português e vai te ajudar muito
porque o game não tem dublagem, certo? Nem tem legendas em português. Acaba sendo um pouco lascado isso. Eu preferi que pelo menos tivesse uma legenda em português, porque ajudaria muito para quem quer jogar o jogo, quer estar por dentro da história, não só por dentro da gameplay. O Bayonetta 1, ele é um jogo, cara, que eu posso considerar ele um Devil May Cry, porque a Bayonetta, ela é fodelástica, velho. É um personagem powerful girl ao infinito. Eu acho que para ganhar dela vai talvez só a Capitã Marvel, e olha lá, porque a bicha é forte pra caramba. Bayonetta 1 teve um esquema muito igual ao Devil May Cry. É aquele jogo hack and slash, com ataques físicos rápidos, com armas, com tiro, com bala, porrada, bomba, tudo que você imaginar tem no Bayonetta. Também consegue lembrar um pouco God of War, também em suas CGs cinematográficas ou nas suas gameplays com Quick Time Adventures, certo? Quem não sabe o que é o Quick Time Adventures, é aqueles momentos de você apertar o botão ou esmagá-los para que possa ser feito algum tipo de ação ou movimento. Cara, a gameplay é muito louca, muito frenética, você vai passar horas e horas trazendo aí uma ação praticamente frenética, tanto no primeiro jogo quanto no segundo. O segundo consegue melhorar ainda mais o que foi feito no primeiro jogo e traz mais ação ainda, cara. Então é aquele bolo maravilhoso que você comeu lá atrás com uma cereja em cima e de quebra um refrigerante aí, uma Coca-Cola geladinha para você tomar com muito gosto. Cara, não tem muito o que falar sobre parte de gameplay, é muito divertido. Mas é um jogo de esmagar botões sim, não é um jogo muito de quebra-cabeças não. Talvez teve um pouquinho mais de enigmas o Bayonetta 1. Se eu não tiver enganado, já faz um bom tempo que eu joguei o Bayonetta 1 e eu talvez pretendo trazer para o canal também. Eu vou trazer também uma análise, mesmo que eu saiba que essa própria análise já é o suficiente para o Bayonetta, certo? E muitas pessoas me perguntam, Edson, Bayonetta é bom, cara? É um jogo que vale a pena eu jogar? Sim, vale. Só que, infelizmente, o jogo só tem para o Switch e para o Wii U. Caso você tenha um PC parrudo, você consegue jogar no Cemu. Eu não sei se a sequência do Bayonetta 3 vai vir ainda para o Nintendo Switch, que a gente sabe o que acontece quando o jogo é muitas vezes adiado. Ele acaba não saindo para aquele videogame ou para aquele console daquela geração mais. Mas eu acredito sim que ainda vai sair para o Nintendo Switch. Cara, vai ser muito complicado você conseguir ter toda a trilogia feita. Vai ser muito difícil você conseguir, né, jogar todos os 3 jogos não tendo pelo menos um PC ou um Nintendo Switch. Por quê? O jogo era do Nintendo Wii U, Bayonetta 2. O Bayonetta 1 foi para as outras plataformas no começo, PlayStation 3 e Xbox 360. Pode-se jogar no PlayStation 4, Xbox One, PS5, Xbox Series X. Mas o Bayonetta, cara, é aquela. Ou você vai ter que ter o Switch no mínimo para completar essa trilogia, ou um PC que aguente emuladores tanto do Switch quanto do Cemu, que é do Nintendo Wii U. Então é uma trilogia complicada de você completar, por causa que ela vai vagando sobre plataformas que você talvez não tenha, né? Às vezes você não tem um Switch, às vezes você não tem um Nintendo Wii U, aí você tem o Nintendo Wii U, mas aí você não vai conseguir mais jogar o Bayonetta 3. Tá entendendo? O Bayonetta tem esse ponto fraco. Então vamos falar um pouco sobre os pontos negativos do Bayonetta para a gente poder complementar isso tudo que eu já falei para vocês. O Bayonetta 2, ele vai trazer todos os tipos de revelações que você precisava, todas as brechas de história que ficaram para trás, que não foram respondidas. O Bayonetta 2 vai complementar isso e vai trazer mais conteúdo ainda. Então Bayonetta 2, na parte de história, ele dá um arregaço no Bayonetta 1, que deixa muito ponto de interrogação sem nenhuma resposta. Então acaba sendo um jogo muito mais divertido no primeiro game, pela pancadaria frenética, do que necessariamente pela história. Mas finalmente, assim, com o Bayonetta 2 eu consegui entender que tudo tem que se encaixar direitinho, não pode se atropelar certas etapas. E o jogo conseguiu se demonstrar mais ação, mais divertido e também muito melhor em seus aspectos de armas, cenários. Eu curti pra caramba, apesar de ser um jogo que a gente fala que é em Full HD, certo? Bayonetta não tem pretensão em ter gráficos realistas, pelo menos no presente momento, e ele traz sim, no seu estilo de gameplay, no seu estilo de gráfico, muito que é a essência de Bayonetta. Aquela parte um pouco mais de sensualidade, com um pouco mais de cinematográfico, assim como também é no Metal Gear. Metal Gear é muito cinematográfico, assim como Bayonetta 2 acabou sendo também no
Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Cara, os pontos negativos de Bayonetta são, primeiramente, a sua falta de sequência dentro de plataformas que sejam multiplataformas. Se a Nintendo conquistou esse espaço, eu acredito que parabéns para a Nintendo, que ela não deixou o título morrer. Quem puder comprar o Nintendo Switch e quiser jogar o jogo e gosta do Bayonetta, jogue, vai curtir pra caramba, vale muito a pena. Mas é aquela, né? Muita mudança de plataforma faz com que fique difícil de se completar uma trilogia, certo? Então é complicado eu dizer para vocês que Bayonetta foi excepcional nesses dois jogos, porque ela teve muito problema para ser desenvolvida. Por quê? Um não quis, outro falou que não ia ajudar, aí a Nintendo foi, colocou como exclusivo, aí já limitou os outros, mas deixou o Bayonetta em aberto nas outras plataformas. Aí se você quer jogar, gostou do game, aí você tem que, sei lá, cara, é estranho te dizer isso. Ou você pega de cara logo o Nintendo Switch e vai jogar o 1, 2 e o 3, ou você pega o Nintendo Wii e vai jogar o 1 e o 2, ou você tem um PC que consegue jogar o 1 e o 2 no PC, através de emuladores. Então é um ponto negativo que Bayonetta tem, cara. Eu esperava um pouco mais de equilíbrio nisso. Na parte de gameplay e de estrutura de jogo, eu acredito que alguns certos quebras-cabeças deveriam ter sido feitos para tirar um pouco aquela questão de é um jogo que só vai para frente, só ficar esmagando o botão. E eu acho que isso para algumas pessoas não é muito legal. Tem pessoa que gosta de quebrar um pouco mais a cabeça, então Bayonetta talvez não seja um jogo muito para essa pessoa. Agora, para quem gosta de ação frenética e maluca, com certeza eu aconselho a jogar os dois Bayonetta, o 1 e o 2, que são muito bons, principalmente o 2. Por tudo isso que eu joguei e tudo isso que eu trouxe em live para vocês do Bayonetta, eu vou dar uma nota para ele, uma nota 8, certo? Eu acredito que ele é um jogo que está praticamente quase que acima da média. Falta um pouquinho mais para ele ser excepcional em todos os aspectos. Vamos ver se no Bayonetta 3 a gente vai ter algo de diferente, algo que realmente torne a franquia única, e não apenas mais um jogo igual e copiado dos últimos dois anteriores. Estou muito atento a isso para poder falar de Bayonetta 3 quando tiver a oportunidade de jogar. Pessoal, grande abraço para todos vocês, falou e até mais.